Olá, amados, a paz do Senhor, tudo bem? Hoje eu queria falar com vocês, deixar um texto aqui que está lá em 2 Reis 20, que diz: Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Senhor, suplico-te, lembra de que andeis diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz com que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías saindo do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e diz a Ezequias: Senhor do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que te sararei ao terceiro dia e subirás à casa do Senhor. Amém? Como diz a passagem aqui, irmãos, que Deus ouviu as orações de Ezequias, e essa história é uma história tão importante, que é relatada duas vezes. Ela está lá em 2 Reis 20 e em Isaías 38 também. E em raríssimas vezes a gente percebe que há um aviso em relação a uma morte. E Deus manda avisar a Ezequias que ele viria a falecer, que era para ele organizar a casa dele. Ezequias, ele era um excelente rei. Desde o primeiro dia do reinado dele, ele começou a organizar o seu reinado. Ele derrubou templos, ele acabou com o culto ao bezerro de ouro desde a época de Moisés. E ele reorganizou o reino e ficou conforme a vontade do Senhor. E ele era um rei que satisfazia as vontades de Deus também. E só que dentro de casa, ele não era tão bom governante quanto o rei. Ele deixava muito a desejar. E nesses dias, irmãos, estamos reclusos. E reclusos com os nossos entes mais queridos e próximos. Sei que às vezes, que há casas também, que está tendo muitos conflitos emocionais. A gente tem tido um tempo a mais que a gente não tinha com os cônjuges, com os filhos. E como tem sido esse tempo? Tem sido um tempo de qualidade? Como você tem se dedicado à família nesse tempo que você tem estado a mais com eles? Porque, até no meu caso, eu vivia pedindo mais tempo para me dedicar mais à minha família, aos meus filhos, minha esposa. E agora que eu tenho esse tempo? Como ele tem sido? Como tem sido a minha relação com esses entes? Tem sido de embate ou tem sido abençoado? Não é fácil a gente ficar recluso, sabendo que o mundo aí fora está passando por uma situação jamais vista. A gente não tem ainda uma resposta e nem data de como as coisas irão se desenrolar, mas uma coisa a gente sabe, que Deus tem estado conosco. Deus nos constituiu como sacerdotes do nosso lar, assim como constituiu Ezequias como sacerdote do lar e rei de Israel. Você, como sacerdote do seu lar, como tem sido nesses tempos? Apesar das grandes conquistas de Ezequias, que ele teve muitas, ele venceu grandes guerras, derrotou o terrível rei da Síria, Senaqueribe. Apesar dos grandes empreendimentos, construiu grandes obras, cidades, muros, aquedutos, açudes. Apesar de grandes reformas religiosas, combateu a idolatria, destruiu ídolos, restaurou a verdadeira adoração, reparou templos, reintegrou os sacerdotes. Apesar do sucesso fora de casa, dentro de casa, a casa de Ezequias estava uma desordem. Sabemos que em nosso meio a gente tem muitos empresários, sabemos que a gente tem pessoas que trabalham muito tempo fora de casa, querendo o melhor para a família. Claro, assim como eu trabalho para a minha família. Eu sempre me dediquei
Nesses 19 anos que eu estou com a minha esposa, sempre me dediquei ao máximo à minha família. Assim como Ezequias, tive muitos erros, continuo errando e tentando repará-los sempre. Mas nesses tempos, nesses dias, é um tempo de reflexão, principalmente das pessoas que estão mais próximas da gente, dos entes mais queridos. A gente alterou totalmente a nossa rotina lá em casa, acredito que muitos também. Nosso café da manhã, ele tá um pouco mais tarde. O nosso almoço já é no meio da tarde. À noite a gente acaba fazendo um lanche. Até o meu pequenininho, ele está dormindo 2 horas da manhã. Porque a gente alterou, sem querer, o nosso fuso horário. Então teve uma alteração por completo de muito da nossa rotina. E querendo ou não, o lado emocional também sofre grande impacto em relação a isso. E como eu tenho colocado a minha casa diante dessas situações? Um ponto que eu queria deixar aqui é em relação a como que você tem governado a sua casa. Lá em 1 Timóteo 3, do 4 e 5, diz: quem governa bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a sua modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Como terá cuidado dos negócios? Como cuidará das coisas lá fora? Cuidando especialmente dos de casa, que fala lá em 1 Timóteo 5, 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que um infiel. Está vendo que a palavra que ela diz em relação a isso? Se eu não cuido dos da minha casa, se eu não honro os que são próximos de mim, eu sou pior do que um infiel. E o terceiro ponto é viver a vida comum do lar. Está em 1 Pedro 3, 7. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça, da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Tenha tempo, amados, com a família, qualidade de tempo. Que o mais tempo, o melhor do que ter tempo, é ter tempo de qualidade com os da nossa família. Você sentar e ouvir, você procurar algumas brincadeiras novas com os filhos, porque eles não querem nada mais do que isso, a sua atenção. E agora estão tendo de sobra isso. Cabe-nos administrar esse tempo, saber como levar esse tempo de qualidade para a esposa, para o filho, para os nossos entes mais próximos. Muita coisa anda acontecendo, muita coisa nova. E eu sei que tem dia que o dia parece que foi rápido demais. Esses dias tem sido estranho. Igual eu falei, o fuso horário, ele está totalmente comprometido com todas essas coisas que andam acontecendo. Viva os momentos com a família. Tenha mais lazer, entretenimento, diversão de qualidade. Senta com seu filho, converse. Brinque com ele, brinque de carrinho. Brinque com seu filho de dama. Faça uma leitura gostosa. Assista um filme bom, educativo. Porque temos que saber aproveitar esse tempo, amados. Temos que saber. Porque isso vai passar. A gente sabe. Logo a gente vai estar de volta à nossa rotina. E eu espero, em nome de Jesus, que as coisas voltem à normalidade. Mas que a gente não sejamos mais a normalidade que éramos. Que a gente tenha um entendimento e esteja sabendo captar toda a sabedoria que tem nos sido passada esse tempo. Porque é um tempo de introspecção. É um tempo da gente estar voltando os olhos para dentro de casa, para dentro da gente, e tentar entender tudo o que está se passando à nossa volta. Muita coisa não nos cabe saber, nem querer explicações. Mas tem muita coisa que Deus tem o prazer de te explicar e falar audivelmente. Basta você parar para ouvir. E nesse dia,
hoje, o que eu queria falar com vocês é em relação a isso. Ezequias orou ao Senhor e viveu mais 15 anos. Deus moveu céus e terras para atender as orações dele. E ele veio a falhar. 3 anos depois, nasceu seu filho Manassés, que foi o sucessor de Ezequias. E Ezequias, ele não soube educar Manassés. Manassés veio, até mesmo no reinado dele, veio a executar o profeta Isaías. A casa dele foi uma desordem. Ele convidou pessoas estranhas para fazer parte do seu convívio, conduziu erroneamente a educação dos filhos, e ele não soube aproveitar como proveio do Senhor esses 15 anos acrescidos a ele. E você está tendo um tempo para refletir em relação a isso, um tempo para estar voltando aos olhos para dentro de casa, um tempo para estar ouvindo melhor o que Deus tem para falar com você. Saiba aproveitar. Ezequias teve mais 15 anos. Deus proveu mais 15 anos no reinado dele. Deus está te dando oportunidades diárias de você estar adquirindo sabedoria, você está amadurecendo na palavra dele, buscando mais ele, e você está tendo uma oportunidade ímpar de estar com a sua família como nunca. Esse tempo que você pediu, esse tempo que você não tinha e agora tem, saiba aproveitá-lo. Dê o melhor de si, dê um tempo de qualidade para os seus filhos, para a sua família, e saia amadurecido e fortalecido, você e sua casa, porque logo estaremos aqui louvando, adorando ao Senhor. Amém? Eu vou pedir para que os irmãos estejam levantando um clamor muito grande para a igreja. Levante um clamor muito grande para esses dias, e que Deus nos traga entendimento e sabedoria, e que saiamos mais fortalecidos e revestidos cada dia mais, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor vos abençoe, esteja protegendo a sua casa, a sua família, de uma forma sobrenatural, para a honra